Belo. Já conversamos com todos que vão concorrer aqui em Belo. A partir de hoje, falamos com alguns dos que estarão disputando prefeituras de Betim, das eleições que acontecem no dia 6 de outubro. Todas as entrevistas têm a duração de 10 minutos. Eu recebo aqui o colega jornalista e publicitário, ex-secretário de gabinete e da Saúde, Heron Guimarães, do União Brasil. Seja bem-vindo. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo o pessoal da Band e sua audiência. Heron, a primeira pergunta que eu tenho feito para todo mundo que vem aqui, pretende se colocar para disputar a prefeitura de uma grande cidade entre nós, o que o senhor faria no primeiro dia de mandato? Primeiramente, Eduardo, é preciso contextualizar Betim. Eu venho numa pré-candidatura, ainda é uma pré-candidatura, nós temos que consolidar essa pré-candidatura, e a minha pré-candidatura é de uma defesa de um legado, é a defesa do legado do prefeito Vittorio Medioli, que transformou a realidade da cidade. Então, no primeiro dia de mandato, é relembrar ou rever todas as políticas do Vittorio e dar continuidade ao que o Vittorio tem feito. E melhorar aquilo que não conseguiu ficar 100%, como é o caso da saúde. A propósito, o Bernardo Diniz, nosso editor, já tinha me advertido, falou, Betim aparece como principal problema a questão da saúde. O próprio Vittorio já tinha me dito isso. Sim. Foi feito pouco ou o que foi feito não foi suficiente? Eu acho que o que foi feito foi recuperar uma saúde que estava quebrada. No ano de 2017, quando o Vittorio assume a prefeitura, ele assume com 2 bilhões de dívida. Uma fila nas UPAs que era impossível, era preciso restabelecer toda a estrutura, toda a estratégia de saúde de Betim. E assim foi feito. Das 40 UPAs que tem, Eduardo, 21 foram construídas por Vittorio. Das 41 UBS, 21 foram construídas pelo Vittorio. Nós temos lá 4 UPAs. 2 foram reformadas pelo Vittorio. A UPA Alterosa e a UPA Norte. Precisamos reformar brevemente a UPA Teresópolis, que começa agora, e a UPA Guanabara, que também precisa ser toda transformada e ser reconstruída. Isso já está no projeto do Vittorio, não vai conseguir fazer esse ano, e essa é a expectativa de manter o legado para a gente poder fazer. Era a ideia do consórcio de saúde, que me parece uma das mais sensatas, previa que, por exemplo, no caso de Betim, Igarapé cuidasse de oftalmologia, Juatuba do coração, Ibirité do pulmão e Betim centralizasse um hospital, um pronto atendimento. Mas isso não funcionou. Betim paga o preço de segurar tudo que vem de parte do centro-oeste e da região própria ali de Betim? Eduardo, hoje a gente atende cerca de 15 mil pessoas por dia e a gente acaba abarcando todas as cidades do Médio Paraopeba. No conceito, na teoria, isso seria ótimo. Mas Betim acaba tendo que assumir quase tudo. Hoje a gente gasta quase 800 milhões do nosso orçamento com a saúde. E o Ministério da Saúde e também o Estado, ele não devolve isso para nós. Então a gente acaba tirando dinheiro de investimento para ter que colocar na saúde e também poder atender as cidades ao lado. Então, na teoria, o consórcio funciona, na prática, não. As chamadas cirurgias eletivas, que dizem que não são urgentes, que muitas delas para mim são, sim, mas não são, devido à morte, ficaram estancadas durante a pandemia. E isso também sobrecarrega? Sobrecarrega muito. Nós, como secretário de saúde, eu passei 2 meses e meio como secretário de saúde, nós fizemos um plano de reformulação da saúde. E dentro desse plano de reformulação da saúde, nós trabalhamos com novos chamamentos públicos. É assim com a oftalmologia, que vamos fazer agora os mutirões, seja de catarata, seja de glaucoma, nós vamos começar a fazer isso a partir desse mês, no início do segundo semestre. Nós temos uma situação de oncologia, que é uma demanda reprimida no nosso município também. Nós temos a questão dos politraumatizados, com a ortopedia, que precisa ser visto. Hoje, a nossa grande demanda são os pacientes que ficam nos corredores dos hospitais. Mas isso tem um motivo muito claro, que é a questão dos leitos de longa permanência. Isso nós estamos trabalhando com a expansão do hospital regional, que já começa também agora no segundo semestre. Será um prédio ao lado do hospital regional, com 6 andares, onde que a gente vai atender, no primeiro andar, a nefrologia, no segundo, a oftalmologia, no terceiro, a questão das pequenas cirurgias e em determinado parte desse novo prédio, a questão dos leitos de longa permanência. Assim, a gente tira essa sobrecarga do hospital regional e garante mais qualidade de atendimento para a população. O transporte público é uma queixa mundial. Sim. No caso de Betim, a cidade cresceu muito, né? Tem Centro-Oeste de um lado, Vianópolis do outro, Bandeirinha. Algum plano especial para melhorar o transporte? Betim é uma cidade policentrada, Eduardo. Nós temos 10
divisões administrativas, 10 regionais. E o grande problema do transporte nosso são dois. Primeiro, o DR, que não faz um transporte bacana na região metropolitana, isso acaba impactando o nosso transporte local. E o segundo é o formato do transporte hoje. Hoje nós temos uma empresa que está lá há muito tempo. Essa licitação que durou 20 anos termina esse ano, mas o processo licitatório não será feito esse ano por questões da lei, né, por questão eleitoral, será feito em 2025. E a questão do transporte de baixa capacidade, que hoje é responsável por cerca de 30% do transporte dos usuários do transporte público da nossa cidade. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que unificar esses dois prestadores de serviços e, a partir daí, criar um plano único, que sejamos capazes de criar ramais específicos entre o centro e essas 10 regionais e, a partir das regionais, fazer o atendimento com ônibus de baixa capacidade. Bastou mudar o prefeito de Belo Horizonte que houve diálogo do FUAD, do Zema e da Marília. Sim. Eu fico olhando para esse trem metropolitano que a gente chama de metrô e pensando o seguinte: Marília é boa de conversa. Sim. Heron é jornalista, é um de comunicação. Sim. Se a gente tiver a sorte de ele escolher em Belo Horizonte um prefeito que também tenha facilidade de diálogo, sim, nós temos chance de um metrô de verdade para contemplar Betim de forma que possa atender boa parte dos que estão vindo de ônibus e sofrendo? Eduardo, a questão do metrô é muito complexa. Os municípios não têm dinheiro para fazer isso. Isso é demagogia. Falar que nós vamos conseguir fazer o metrô sozinhos, com dinheiro da prefeitura, isso é algo utópico. Mas nós temos outras alternativas. A própria Marília, junto com o Vitório, propôs a volta do subúrbio. Não é uma coisa absurda, é uma coisa que nós já temos um ramal da VLI, que poderia fazer tranquilamente Betim, Contagem, BH. Faríamos aí uma viagem de Betim para Belo Horizonte em 1 hora, 1h10. Hoje, para eu vir aqui para a Band, eu gastei mais do que 1h30 para chegar aqui, por causa do entroncamento ali da cidade industrial, que engarrafa, é um trânsito horroroso. Mas também nós temos 3 outras situações para poder resolver. Nós temos a 381, que vai ter a licitação agora, uma nova licitação, e a gente precisa que esse dinheiro fique aqui, porque é o governo federal que faz, mas acaba levando isso para outras regiões. Nós temos a licitação da própria VLI, dessa ramal que abriga aqui, essa ferrovia Centro-Atlântica, que a gente também precisa que esse dinheiro fique aqui, e a gente precisa ter um diálogo conjunto entre as cidades. Como eu disse, o DR é o principal motivo da gente não ter uma avaliação mais positiva do nosso transporte público. Heron, o governo federal sinaliza que vai vir com um plano aí. Não sei se vai ficar só no projeto. Heron, a questão da violência é horrorosa para tudo quanto é lado. Em Betim também. Betim também, mas em 2016 nós tínhamos cerca de 230 homicídios. Nós caímos nesses 7 anos e meio, muito em função da política da educação infantil, que o próprio Vitório implantou, e outras medidas, inclusive com as bases comunitárias, que foi uma medida muito importante. O governo Pimentel não foi um bom governo, mas deixou isso como herança. As bases comunitárias de saúde, de segurança, foi uma medida Sim. acertada. Porém, nós temos outras medidas. Lá em Betim, nós temos o que nós chamamos de cercamento eletrônico. Toda a cidade está monitorada por câmeras e a gente tem uma central lá que envolve a PM, a Polícia Civil, a Defesa Civil, outros setores da segurança pública. Mas, de certo, a gente precisa investir bastante. Mas, investir em segurança é investir em prevenção, né? Sobretudo nas nossas crianças. O seu nome não é tão conhecido como o da Thalita, do grande Guilherme, que trabalham contigo, Sim. historicamente, na Sim. Rádio Tempo News. Sim. Mas o Heron tem fama, e é reconhecido por isso, de um jornalista competente, que, entre outros projetos vitoriosos, fez o Tempo chegar onde está hoje o jornal, além Sim. do Super, Sim. que lidera a venda mundial em banca, brasileira Sim. em banca. O que pode ter faltado na gestão Medioli, cujos números de reeleição são espantosos e de aprovação também, Sim. virá discretamente, mineiramente com o Heron, mais comunicação à população de Betim do que está sendo feito? Acho que a gente tem as vantagens, né, de poder ter um legado a ser defendido como o legado do Vitório. A minha atividade de poder conversar com vários personagens do espectro político também facilita. Eu acho que a gente depende do governo do Estado e depende do governo federal. Eu acho que a posição, eu fui diretor da Sempre Editora, a empresa que edita os jornais do Tempo, e o Super, nós já vendemos 400 mil jornais por 11 anos, 11, 12 anos. Saí no segundo semestre do ano passado. Isso facilita o meu relacionamento com algumas figuras políticas que são importantes e que fazem diferenças hoje. Então, acho que esse diálogo com o Estado e o diálogo com a União ele é importante
para trazer isso para o município. Tenho certeza que a minha figura, por ter tido já essa experiência e por ter propiciado, através do meu cargo, esse relacionamento, vai ajudar muito a cidade. Nessas entrevistas com pré-candidato, a gente encerra sempre treinando já para o debate que vem aí. Sim. 30 segundinhos para as considerações finais, um recado para o betinense. O recado é o seguinte: a cidade precisa de responsabilidade fiscal e financeira. Trabalhar a educação, trabalhar a assistência social, trabalhar a saúde, isso é responsabilidade do prefeito. Agora, ele tem que ter competência, capacidade e criatividade para administrar uma cidade que precisa muito dos recursos e esses recursos precisa ter, sobretudo, uma capacidade de gestão. Isso o Vitório fez nesses 7 anos e meio, vai entregar a cidade melhor do que encontrou, ou seja, encontrou com 2 bi de dívida, vai entregar com superávit e é esse o legado que eu pretendo defender. Lembrando que todas as entrevistas serão reprisadas na íntegra ou parcialmente na rádio Band News FM BH. E o programa completo será disponibilizado nas redes sociais do Grupo Band. Obrigadão, um abraço. Obrigado, Eduardo. Boa sorte.